A graça e a paz, sejam todos bem-vindos. 15º dia. Na lição de hoje vamos abordar o tema os que ministram a célula. Como nós que somos separados para o ministério da palavra, estamos todas as semanas nas casas declarando a paz de Cristo, as boas novas do Evangelho. O que se esperar desses que ministram a célula, de nós? O que o Velho Testamento e o Novo Testamento nos ensinam? É tudo isso que a gente vai falar. De antemão, eu preciso deixar claro para você que nós não podemos fazer a obra de Deus de maneira desleixada. Nós precisamos valorizar a posição a qual nós estamos. E por isso eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17. Está escrito: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele foi um exemplo para nós no que tange coragem, ousadia, estratégia e principalmente resultados. O apóstolo que mais escreveu cartas no Novo Testamento, o apóstolo mencionado pelo seu ministério frutífero, ele discipulou, ele preparou, capacitou, treinou muitos líderes trazendo uma linguagem da nossa visão, líderes de célula. E tem um processo que é a construção do caráter de um líder. Elementos que para Deus são princípios inegociáveis. Você sabe que no Velho Testamento eram os levitas separados para a obra. Eles deveriam ter atributos que qualificariam para aquele trabalho. Mas algumas características físicas desqualificavam. Nem todo levita estava apto a fazer o trabalho. No tempo de hoje, agora, o que esses atributos físicos que impediam, desqualificavam esses levitas, trazendo para um contexto nosso, existem alguns atributos espirituais que nos impedem de ser um líder de excelência. É o que eu vou ler com vocês agora. No livro de Levíticos, capítulo 21, no verso 16, a Bíblia nos conta as leis que regem o trabalho dos sacerdotes. Está escrito: disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas tuas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará como homem cego. Eu vou destrinchar para vocês aqui essas limitações físicas, mas trazendo um contexto espiritual para nós que somos os sacerdotes dessa geração. Nós somos os líderes de célula que Deus separou. A cegueira nos impede de chegar à visão do ministério. A cegueira nos impede de ir numa direção. Quando você tem a visão comprometida, você tende a diminuir a velocidade. Então, um líder de célula que não enxerga, ele atrapalha o movimento da igreja. Ele impede o crescimento do reino. Nenhum líder de célula deveria ser cego. Eu não estou falando mais agora de um defeito físico, eu estou falando de um defeito espiritual. A cegueira é você não enxergar para onde nós estamos indo. Não se compromete com a agenda, não acredita nos alvos, não se envolve nos propósitos. Isso fala de uma cegueira. Porém, quando você fala de objetivos pessoais, desejos singulares para você, aí você enxerga. Você enxerga as suas necessidades, o que você precisa, aí você enxerga. Mas aquilo que tange a vontade do Senhor, você prefere se manter cego. Ou seja, dá muito trabalho. Ah não, o preço é alto. Você reparou isso? O texto continua. Ele fala também ou coxo. Isso fala de uma limitação no deslocamento. O coxo, ele arrasta, ele murmura, ele reclama. Ou seja, ele até enxerga o coxo, só que ele não se movimenta. Ou seja, descansar em Deus não tem a ver com passividade. Então, líderes de célula que são
tardio para se movimentar são desqualificados, não deveriam liderar células. Sabe, ele atrapalha o movimento da igreja no sentido de ele sabe para onde tem que ir, mas ele decide não caminhar. Porém, para outras coisas, nós somos rápidos, acelerados. Nós agimos antes de pensar, mas aquilo que tange o preço da liderança, nós decidimos então se manter como coxo. A gente não se desloca, não se movimenta. Outra doença importante aqui fala do rosto mutilado. O rosto mutilado ou desproporcionado. Olha só como isso é sério. Isso fala do peso do seu semblante. Isso fala da sua característica natural, mas que aponta para o mundo espiritual de você ter marcas de expressões que demonstra que você não concorda, nunca você está de acordo, é rápido a criticar, você, sabe, é uma das resistências que impede com que as coisas avancem. Então, nós estamos num tempo que nós precisamos ajudar uns aos outros a levar as cargas e não ser um peso. Isso é muito ruim, porque muitas das vezes a nossa luta realmente ela nem é os nossos adversários no mundo espiritual. A nossa luta não deveria ser essa luta errada. Nós lutamos as lutas erradas quando dentro do ministério nós temos que confrontar irmãos para fazer aquilo que eles sabem que tem que ser feito. Então, é muito cansativo quando a gente fica bajulando, insistindo, pedindo. Não, não é isso. Esse rosto mutilado, esse rosto que não expressa alegria, que não expressa prazer, que não desfruta do caminho, isso é muito triste. Outro ponto também ele fala, o homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Isso fala que tudo que coloca na sua mão quebra. Isso fala que você só pisa em falso. Então, líderes de célula que vivem tomando decisões erradas, líderes de célula que não traz resultado, que não frutifica, isso é muito ruim. É tão bom andar com pessoas excelentes, que tudo que coloca na mão dele melhora. Sabe, por onde você passar, não permita que o ambiente se torne o mesmo. Ninguém triste pode andar do seu lado e sair triste. Se chegou triste, vai sair alegre. Eu amo andar com pessoas que geram vida em mim, mas eu me afasto de pessoas que roubam minha energia, que roubam minha alegria. Ou, como sanguessuga, te procuram apenas quando eles querem ser servidos, mas nunca te procuram para se colocar disponíveis para servir. Então, Deus te chamou como líder de célula para você ser excelente em toda boa obra. É muito sério isso. Até aqui, esse propósito de 21 dias na vida de um líder de célula, você ouviu palavras que te trouxe alegria, mas hoje o Espírito está te trazendo palavras fortes, profundas, mas necessárias. Porque não é a vontade de Deus ver você enterrando o seu ministério, enterrando os teus talentos. Pelo contrário, o Senhor quer tirar você dessa posição rasa e te colocar numa posição superior. Você crê nisso? É sério mesmo? Hoje é dia de você se olhar no espelho e ser transparente. Fale para o Senhor que você não quer mais andar em círculo. Fale para o Senhor que você não quer atrapalhar a obra dele. Nosso desejo hoje é se posicionar. É só a gente não atrapalhar que vai dar certo. Peça desculpa para o seu líder espiritual se você entende que algumas dessas características espirituais estão presentes na sua vida, no seu ministério. Se você precisa romper nisso, mas é muito triste a gente determinar um alvo de crescimento e você não está envolvido. Ou pior, você está atrapalhando a gente a avançar. Então, chega de próximos encontros de líderes e você não estar junto. Chega de você se atrasar para as reuniões de discipulado. Chega de você não entregar aquilo que a gente pede. Chega de você preencher um mau relatório ou nem preencher. Hoje é dia do basta. Você tem coração
para receber com amor essas palavras? Em nome de Jesus? Então, hoje é dia de você escrever uma carta para Deus. Escreve uma carta para Deus sobre tudo aquilo que você sabe que precisa fazer e não fez, ou aquilo que você fez que não deveria ter feito. E eu declaro o ano da restituição na tua vida, em o nome de Jesus. Te espero amanhã, 16º dia. Essa lição tá imperdível. Te vejo lá. Valeu!